A África é o segundo maior continente do planeta, com mais de 20% de toda a massa terrestre do mundo. Com 54 países e mais de 1 bilhão de habitantes, é o berço da humanidade, rica em culturas, idiomas e paisagens que vão de florestas tropicais até desertos infinitos. A África é única. Hoje vamos te mostrar 20 coisas que só existem na África. Número 20. A Grande Migração. A Grande Migração na África é um dos espetáculos naturais mais impressionantes do mundo. Todos os anos, milhões de animais, principalmente gnus, zebras e gazelas, atravessam em massa a região do Serengeti Mara, entre Tanzânia e Quênia. São mais de 1,5 milhão de gnus, 200 mil zebras e 400 mil gazelas percorrendo um circuito gigantesco de cerca de 2.900 quilômetros. Mas isso não é uma simples mudança de território. É uma verdadeira batalha pela sobrevivência, movida pela busca de água e pastos verdes, sempre ligada às chuvas sazonais. Entre dezembro e março, os rebanhos se concentram no sul do Serengeti para o nascimento dos filhotes. A partir de abril, começam a subir em direção ao noroeste, chegando aos rios Grumete e Mara em julho, onde acontecem os cruzamentos mais perigosos. Crocodilos e correntezas tornam tudo ainda mais dramático. Com a chegada das chuvas curtas, em novembro, os animais voltam ao sul. Essa migração colossal é essencial para o equilíbrio do ecossistema. Mantém os campos saudáveis e alimenta predadores como leões, guepardos, hienas e, claro, os crocodilos. Número 19. Umoja, que significa unidade em Swahili, é uma vila exclusivamente feminina localizada no condado de Samburu, ao norte do Quênia. Fundada em 1990 por Rebecca Lolosoli e outras 14 mulheres, foi criada como um refúgio para vítimas de violência de gênero. Homens não são permitidos em Umoja. Apenas meninos nascidos lá podem permanecer até os 18 anos. As mulheres criaram uma comunidade autossuficiente, produzindo e vendendo joias tradicionais Samburu para turistas. Além disso, elas administram um centro cultural, um acampamento para visitantes e uma escola primária para seus filhos e outras crianças da região. A vila também tem um papel essencial na luta pelos direitos das mulheres e na promoção da educação feminina. Apesar das ameaças externas, Umoja continua crescendo, oferecendo às mulheres um espaço seguro para reconstruir suas vidas. Hoje, Umoja é reconhecida internacionalmente e frequentemente visitada por organizações de direitos humanos e cineastas. Tornou-se não apenas um abrigo, mas um símbolo poderoso da força e independência feminina em uma sociedade tradicional, e serviu de inspiração para outras comunidades exclusivamente femininas, como uma declaração de resistência contra séculos de patriarcado. Número 18. Veículos movidos por força humana. Em várias partes da África você vai encontrar veículos que funcionam totalmente com força humana, seja pedalando ou usando as mãos. Eles são baratos, engenhosos e muitas vezes vitais em regiões onde o combustível é escasso ou onde as estradas praticamente não existem. Em países como Uganda, Malawi, Zâmbia e Quênia, existem as chamadas bicicletas ambulância. Bicicletas ou triciclos adaptados com uma maca para transportar doentes, feridos ou gestantes desde vilarejos remotos até clínicas. Na cidade de Antsirabé, em Madagascar, é comum ver carrinhos puxados à mão, pintados com cores vivas, que servem como transporte acessível para pessoas com deficiência. Triciclos manuais também são muito usados em países como Nigéria, Gana e África do Sul. Muitos são feitos com materiais reciclados e projetados para resistir aos terrenos acidentados das áreas rurais. Em países como Etiópia, Quênia e Senegal, há ainda bombas d'água e moinhos de grãos acionados com pedal, uma forma de realizar tarefas pesadas com pouquíssimos recursos. Número 17. Gamvié, a Veneza africana. Gamvié fica ao sul do Benin, no lago Nokué, e é muitas vezes chamada de Veneza da África. Essa vila flutuante abriga cerca de 45 mil pessoas e só pode ser acessada por canoa. Ela foi fundada no século X pelo povo Tofino, como uma fuga contra caçadores de escravos. O nome Gamvié significa literalmente sobrevivemos. Casas, escolas, mercados e até locais de culto ficam sobre palafitas de madeira, com paredes de bambu ou folhas de palmeira e telhados de palha ou metal ondulado. Tudo pensado para preservar o lago.
A população vive da pesca e da aquicultura usando uma técnica tradicional chamada acádia, cercas subaquáticas feitas de galhos e folhas de palmeira que atraem peixes, formando recifes artificiais que sustentam a pesca sustentável. Gambier também é famosa por seus mercados flutuantes, onde os comerciantes vendem produtos diretamente de suas canoas. Um retrato vibrante e único da vida sobre a água. Visitantes podem conhecer o vilarejo em canoas, passando pelos mercados e mergulhando nessa cultura fascinante. Número 16. Os círculos de fadas da Namíbia do Alto, a paisagem do deserto da Namíbia, revela um padrão intrigante. Centenas de milhares de círculos perfeitos no chão árido. Os chamados círculos de fadas. Eles variam de 2 a 15 metros de diâmetro e são cercados por anéis de capim alto, estendendo-se por grandes distâncias. Alguns cientistas acreditam que esses círculos são causados por cupins subterrâneos, que consomem as raízes das plantas, deixando os centros estéreis, enquanto a umidade fica preservada nas bordas, permitindo o crescimento do capim. Outros defendem que é um padrão natural de crescimento vegetal, resultado da escassez de água. Pesquisas mais recentes sugerem que os dois fatores estão certos. Tanto a ação das cupins quanto a competição entre as plantas por água contribuem para o fenômeno. Imagens de satélite mostram milhares desses círculos, distribuídos com precisão impressionante, como se tivessem sido desenhados com régua. Apesar das explicações científicas, o mistério permanece, e muitas lendas locais ainda atribuem sua origem a forças sobrenaturais. Número 15. Animais de tração inusitados. Pode parecer uma cena saindo de um filme dos Vingadores, mas ainda mais absurda. Um leão, um urso e 2 ovelhas puxando uma carroça juntos. Na África, os animais de tração sempre foram essenciais. Bois, burros, cavalos, cabras e até ovelhas desempenham papéis importantes na agricultura, transporte e comércio. Mas um leão puxando carroça? Isso já entra no campo do mito e da história antiga. Por exemplo, na mitologia do Mediterrâneo, a deusa Cibele era retratada em uma carruagem puxada por leões, como símbolo de domínio sobre a natureza. Na realidade, leões nunca foram usados como animais de tração na África, mas sempre representaram poder, autoridade e liderança. A ideia de um leão puxando um carro é fascinante, um símbolo de força, mas bem distante da rotina africana. E você, o que acha? Como alguém conseguiria domesticar um leão para puxar uma carroça? Número 14. O Eco-Santuário de Hogsback. Na vila encantada de Hogsback, no coração da região do Cabo Oriental, na África do Sul, fica o Eco-Santuário. Uma fusão impressionante de arte, ecologia e espiritualidade. A artista Diana Graham criou esse espaço ao ar livre em 1995 como um tributo à conexão entre toda forma de vida no planeta. Com vista para as montanhas Amatole, o lugar mistura mosaicos, esculturas e pinturas com a natureza local, convidando os visitantes a refletirem sobre o meio ambiente e nosso papel nele. Um dos destaques é uma árvore coberta por mosaicos, inspirada na mitologia nórdica. Uma representação visual da interconexão entre todas as coisas vivas. Outra obra marcante é a Earpiece, que simboliza a Terra como um organismo autorregulado. A atmosfera tranquila, o lago, as fontes e a vista para os picos conhecidos como os Três Porquinhos tornam o local sereno e contemplativo. No ateliê de Diana, ao lado do santuário, os visitantes podem acompanhar o processo criativo da artista e adquirir suas obras. Número 13. Festival do Vodou em Ouidah. Todo ano, no dia 10 de janeiro, acontece o Festival do Vodou, oficialmente chamado de Fête du Vodou, em Ouidah, no Benin. É uma celebração vibrante da espiritualidade e da identidade cultural do país. Desde 1996, o evento é feriado nacional em homenagem ao Vodou, uma das religiões africanas mais antigas, baseada no culto aos ancestrais e aos espíritos da natureza. A festa começa com o sacrifício ritual de cabras no templo principal, buscando bênçãos para os participantes. Depois, as pessoas seguem para a histórica Porta do Não Retorno, onde africanos escravizados embarcaram rumo às Américas. A cidade se enche de tambores, cânticos e danças tradicionais, muitas vezes lideradas por figuras mascaradas como o Zangbeto e o Egungun, representando espíritos ancestrais. As mulheres têm papel central, atuando como líderes espirituais e encarnações de deusas como Mami Wata. Além dos rituais,
Há refeições coletivas, consultas espirituais e feiras de artesanato local. O festival atrai turistas do mundo todo e é hoje considerado uma das maiores celebrações do vodu no planeta. Apesar do estigma colonial que cercou a religião por séculos, aqui o vodu é celebrado como parte essencial do patrimônio cultural africano. Uma cerimônia espiritual e um ato cultural ao mesmo tempo. Número 12. Star Wars na Tunísia. As vastas paisagens desérticas da Tunísia serviram de inspiração e cenário para diversos filmes, incluindo Star Wars, criado por George Lucas. Um dos locais mais famosos é o Hotel Sidi Driss, em Matmata, uma moradia troglodita escavada na terra, usada como interior da casa de Luke Skywalker. Perto dali estão as salinas de Chott El Djerid, onde foram filmadas as cenas externas da fazenda da família Lars. A estrutura que serviu de lar para Luke ainda está de pé. Na cidade oásis de Tozeur, foram gravadas cenas com Darth Maul em A Ameaça Fantasma. Próximo a Ong Gemel, ou Pescoço de Camelo, com formações rochosas curiosas, está o Set de Mozespa, que permanece praticamente intacto até hoje. Ali, visitantes podem literalmente andar pelas ruas da cidade natal de Anakin Skywalker. Outro ponto é Sidi Bulel, conhecido como o desfiladeiro de Star Wars, onde foram filmadas as cenas do ataque dos Tusken Raiders. As paredes íngremes criam um cenário perfeito para um planeta alienígena. Número 11. A porta sem retorno na ilha de Gorée, na costa do Senegal, diante da cidade de Dakar, fica a ilha de Gorée, um dos locais mais marcantes da história do tráfico transatlântico de escravizados. Ali está a Porta Sem Retorno, localizada na antiga Casa dos Escravos, que funcionou como centro de detenção de africanos antes de serem enviados às Américas. Essa porta dava para o Oceano Atlântico. Era o último limiar antes de uma viagem sem volta rumo à escravidão, sofrimento e separação permanente do continente. Gorée foi um dos principais entrepostos de escravos na costa oeste africana. Suas ruelas estreitas e casas coloridas ainda carregam o peso dessa história dolorosa. As histórias dos sobreviventes e seus descendentes mantêm viva a memória, tornando a ilha um lugar de luto, reflexão e resistência. Líderes mundiais e membros da diáspora africana visitam Gorée para homenagear sua história. Entre os visitantes estão figuras como Nelson Mandela, o Papa João Paulo II e Barack Obama, reforçando o papel simbólico da ilha como marco mundial do legado da escravidão. Número 10. O Baobá, a árvore da vida. O baobá é uma das árvores mais emblemáticas e misteriosas da África. Conhecida como a Árvore da Vida, ela recebe esse nome por boas razões. Sua aparência única, longevidade impressionante e enorme utilidade para os povos locais. Essas árvores crescem principalmente nas regiões secas da África subsaariana, especialmente em Madagascar, no sul da África e em partes do oeste africano. Os baobás podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos tão largos que ultrapassam 25 metros de circunferência. Dentro desses troncos, armazenam milhares de litros de água, algo vital durante as longas estações secas. Alguns exemplares têm mais de 2.000 anos de idade. Seus galhos lembram raízes viradas para cima, o que lhes rendeu o apelido de árvore de cabeça para baixo. Quase todas as partes do baobá são úteis. O fruto, conhecido como pão de macaco, é riquíssimo em vitamina C, antioxidantes e cálcio, sendo usado em alimentos, bebidas e remédios naturais. As folhas podem ser cozidas como espinafre, e a casca serve para fabricar cordas e tecidos. Em muitas culturas africanas, os baobás são considerados sagrados, usados como ponto de encontro, espaço espiritual e até como cemitério. Número 9. O Olho do Saara. O famoso Olho do Saara, ou estrutura de Richat, é uma das formações geológicas mais impressionantes da Terra. Localizado no deserto do Saara, na Mauritânia, próximo à cidade de Ouadane, ele tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. Visto do espaço, parece um enorme olho de boi no meio do deserto. Inicialmente, acreditava-se que tivesse sido causado pelo impacto de um meteoro, mas hoje os cientistas sabem que se trata de uma estrutura geológica, um domo de camadas de arenito, calcário e quartzito que emergiram da crosta terrestre. Milhões de anos de erosão acabaram revelando os anéis concêntricos que vemos hoje. As camadas mais antigas ficam no centro, enquanto as mais recentes formam círculos ao redor, como os anéis de uma árvore. Fósseis encontrados na região mostram que ali já existiram rios, lagos e um ecossistema muito mais fértil. Seu tamanho gigantesco faz com que seja visível até em imagens do Google Earth.
Astronautas da Estação Espacial Internacional usam o Olho do Saara como ponto de referência. Apesar de sua origem geológica comprovada, a estrutura inspira teorias conspiratórias. Algumas pessoas acreditam que o olho pode ser o local real da lendária Atlântida descrita por Platão. O que você acha disso? Número 8. Makoko, a comunidade flutuante da Nigéria Makoko, situada às margens da Lagoa de Lagos, na Nigéria, é muitas vezes chamada de Veneza Africana. É uma das comunidades flutuantes mais notáveis e também uma das mais pobres do mundo. Fundada no século XIX por pescadores de Togo e do Benin, Makoko cresceu até se tornar um enorme assentamento aquático, com uma população estimada entre 100 mil e 250 mil pessoas. A maioria vive em casas de madeira erguidas sobre palafitas, acessíveis apenas por canoa. Apesar das dificuldades, Makoko é uma comunidade vibrante, onde as famílias vivem da pesca e do comércio local há gerações. As construções são criativas e sustentáveis, usando materiais reciclados e técnicas locais. Makoko também é conhecida por projetos inovadores, como as escolas flutuantes, desenhadas para subir e descer conforme o nível da água nas enchentes. Mas os desafios são grandes. Falta água potável, saneamento básico, coleta de lixo e até energia elétrica. Os moradores vivem em condições precárias, frequentemente expostos a doenças e à poluição. Por ser considerada uma ocupação ilegal, partes de Makoko foram demolidas à força em 2012, deixando centenas de pessoas sem moradia da noite para o dia. Número 7. Dallol, o inferno colorido da Etiópia Dallol, localizado na depressão de Danakil, no norte da Etiópia, pode ser o lugar mais parecido com outro planeta em toda a Terra. Ali, existem piscinas de ácido fervente, formações de sal coloridas e temperaturas extremas, com uma média anual de 34,4 graus Celsius, o que faz de Dallol o local habitado mais quente do planeta. Situado abaixo do nível do mar, Dallol é o resultado de intensa atividade vulcânica e está num dos pontos geologicamente mais ativos do mundo, onde 3 placas tectônicas se encontram. O cenário é quase alienígena. Geysers de sal, fontes de enxofre e lagos ácidos brilham em cores como amarelo neon, verde, vermelho intenso e branco. A alta concentração de sal torna a água tão corrosiva que metais se deterioram em pouco tempo. Cientistas estudam Dallol como uma analogia para ambientes extraterrestres, como os de Marte ou da Lua Europa, de Júpiter. As estruturas formadas ali lembram recifes de coral de outro mundo. Tudo ferve, assobia, solta vapor e exala gases tóxicos. É um dos lugares mais belos e hostis do planeta. Ainda assim, Dallol atrai cientistas, fotógrafos e aventureiros do mundo inteiro. Número 6. A Corrida das Sardinhas. Entre os meses de maio e julho, ao longo da costa leste da África do Sul, acontece um dos eventos naturais mais espetaculares do planeta: a migração em massa de sardinhas, conhecida como Corrida das Sardinhas. Bilhões de sardinhas prateadas nadam para o norte, saindo do Cabo Oriental em direção à província de KwaZulu-Natal. Elas se agrupam em enormes cardumes que formam nuvens prateadas tão grandes que às vezes podem ser vistas do céu. Mas o que torna esse evento verdadeiramente impressionante é o frenesi predatório que ele provoca. Golfinhos trabalham em equipe para formar bolas de isca, concentrando os peixes em massas densas. Aves marinhas mergulham de até 30 metros de altura. Tubarões atravessam os cardumes em velocidade, e baleias jubarte passam com a boca aberta, engolindo milhares de peixes de uma vez. É uma verdadeira batalha submarina, tudo se movendo, caçando e fugindo ao mesmo tempo. Para cinegrafistas e mergulhadores, esse é um espetáculo dos sonhos, embora envolva perigos reais como correntes fortes e a presença de grandes predadores. Em alguns anos, o fenômeno quase não acontece, o que o torna imprevisível e ainda mais precioso. É a natureza em seu estado mais selvagem, visível tanto da costa quanto a partir de barcos. Número 5. Orania, a cidade exclusiva dos Africâneres. Orania é uma cidade autônoma localizada na província do Cabo Setentrional, na África do Sul, e conhecida internacionalmente por ser habitada exclusivamente por africâneres brancos. Fundada em 1991, pouco antes do fim do apartheid, foi idealizada por nacionalistas africâneres como um espaço para preservar sua língua, cultura e identidade na nova África do Sul. O fundador foi Karel Boshoff, genro de Hendrik Verwoerd.
o principal arquiteto do apartheid. Orania foi concebida como uma Volksstaat, ou seja, um estado étnico autossuficiente destinado apenas a africâneres. Apesar de afirmar que não é explicitamente racista, a cidade praticamente só aceita moradores brancos. Quem deseja viver em Orania precisa passar por uma avaliação do conselho local, com base em valores culturais e comunitários compartilhados. Na prática, isso exclui sul-africanos negros e de outras etnias, o que gera fortes críticas dentro e fora do país. A cidade tem sua própria moeda, o ORA, e funciona quase como uma entidade independente, com escolas, bancos, comércios e até meios de comunicação próprios. Embora oficialmente faça parte de um município sul-africano, Orania opera de forma isolada, como uma bolha cultural no meio de um país diverso. Número 4. Termiteiros milenares. Em partes de Angola, Congo e Zâmbia, você encontra milhões de antigos termiteiros que podem ter entre 2.000 e 4.000 anos de idade. Essas formações gigantescas são verdadeiras maravilhas naturais. Não só pela idade, mas também pela escala e complexidade. Elas representam uma das maiores e mais antigas estruturas de engenharia animal já registradas no mundo. Construídos por cupins que cultivam fungos, os montes podem atingir até 10 metros de largura e entre 2 e 4 metros de altura. Foram erguidos ao longo de séculos, à medida que os insetos traziam terra do subsolo até a superfície, formando colinas estáveis e resistentes. Muitos desses termiteiros só se tornaram visíveis com o desmatamento ou por meio de imagens de satélite. Em 2019, cientistas revelaram que os termiteiros cobrem uma área do tamanho do Reino Unido. Além disso, os montes melhoram significativamente a fertilidade do solo ao redor, permitindo que árvores e outras plantas cresçam com mais vigor. Eles também abrigam diversos outros animais, como cobras, tamanduás, fungos e répteis. Do alto, os termiteiros formam um padrão pontilhado que se estende por savanas e florestas. Um testemunho impressionante da arquitetura natural. Número 3. Festival Egungun dos Yorubás. O Festival Egungun é uma celebração vibrante e espiritual do povo Yorubá, realizado especialmente nas regiões de Oyo, Lagos e Osun, na Nigéria. A tradição gira em torno dos ancestrais, que se acredita retornarem ao mundo dos vivos durante esse período sagrado. Egungun significa literalmente ancestral mascarado, e o festival funciona como uma ponte entre o mundo espiritual e o físico. As famílias prestam homenagem aos seus antepassados, esperando proteção e bênçãos. Os espíritos são representados por dançarinos vestidos com trajes inteiros, feitos com tecidos bordados e coloridos. O movimento giratório das roupas é interpretado como uma manifestação da energia ancestral. Essas vestimentas são cuidadosamente confeccionadas à mão e passam de geração em geração. A música tradicional, os tambores e os cânticos têm papel central no evento, guiando os rituais e acolhendo os espíritos. Algumas cerimônias envolvem rituais secretos, conhecidos apenas pelos iniciados. É uma experiência mística, cultural e profundamente espiritual que transforma as ruas em palcos de tradição viva. Número 2. A maior mesquita de barro do mundo. No coração do Mali está Djenné, lar da maior mesquita de barro do planeta. Esse monumento impressionante é um símbolo da arquitetura sudano-saeliana e patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. A versão atual da mesquita foi construída em 1907, baseada em uma estrutura ainda mais antiga, datada do século XI. É feita com tijolos de barro seco ao sol e revestida com um reboco de argila lisa, chamado banco, que lhe dá a aparência icônica. As torres pontiagudas e as vigas de madeira que se projetam das paredes, chamadas torons, têm tanto função estética quanto prática. Servem como andaimes para a manutenção regular. Todo ano, a cidade se mobiliza para o Festival do Revestimento, quando a população se reúne para reaplicar uma camada fresca de barro em toda a construção. É uma celebração religiosa e também social, que une tradição e colaboração comunitária. As paredes espessas de barro ajudam a manter o interior da mesquita surpreendentemente fresco, mesmo sob o calor intenso da região do Sahel. As técnicas de construção mudaram muito pouco ao longo dos séculos e continuam sendo passadas de geração em geração. Djenné é uma das cidades mais antigas da África Ocidental e já foi um grande centro de comércio de sal, ouro e escravos. A mesquita representa, até hoje,
a força da cultura e da fé que resistem ao tempo. Número 1. As cavernas de sal dos elefantes. Na fronteira entre o Quênia e Uganda, dentro do Parque Nacional do Monte Elgon, ficam as misteriosas cavernas de sal. Formações subterrâneas que atraem elefantes selvagens como em nenhum outro lugar do mundo. Durante a noite, os elefantes entram nas cavernas, como a de Kitum e a de Shepnialil, e usam suas presas para raspar as paredes, extraindo sal mineral. Essas cavernas são, na verdade, túneis de lava formados há milhares de anos dentro de um vulcão extinto. O que as torna únicas é o comportamento animal. Os elefantes, seguidos por búfalos, antílopes e hienas, vêm regularmente para lamber as pedras ricas em sódio, essencial para a saúde dos herbívoros. Com o tempo, a ação desses animais aumentou o tamanho das cavernas, tornando-as uma das poucas formações naturais do mundo ativamente expandidas por animais selvagens. Você já esteve na África? Se sim, conta pra gente onde foi. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!